Rádio Estação Web, 3 anos. A rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Muito boa tarde, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby aqui na Rádio Estação Web. Na Rádio Estação Web, nesta sexta-feira, 13 de junho de 2014. Faltam 461 dias para o início da Copa do Mundo. E aí, Rogério, tudo bem? Sexta-feira 13? O que será que nos reserva? Pois é, sexta-feira 13, apesar de ser um dia místico, vai nos reservar uma bela tarde de muitas informações do rugby. Tem outra Copa do Mundo rolando, né? Tá rolando essa Copa do Mundo, a outra, né? Tá rolando uma tal de Copa do Mundo por aí, né? FIFA, essas coisas aí. Brincadeiras à parte, pessoal. Faltam 461 dias para o início da Copa do Mundo. Hoje, além de ser nome de rua em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 1888 nascia o escritor Fernando Pessoa. E este é a Estação Rugby Clube, programa que leva ao ouvinte um pouco do esporte que amamos com clareza, simplicidade, interação e informação. Central técnica e comentários de Rogério Barbosa, intervenções de Felipe Fraga, produção e apresentação de Virgílio Neto. Desde Anchieta, em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo, estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. Vitor Ramalho é o novo diretor de comunicação da CBRU e o Estação Rugby Clube conversou com ele. Daniel Marola faz uma análise do pentacampeonato mineiro do BH Rugby e os próximos desafios. E uma mesoval com ele, Daniel Marola. O Estação Rugby Clube também falou com Leonardo Escopel, dirigente do Farrapos, pentacampeão gaúcho e representante único do Rio Grande do Sul na elite do rugby nacional. E temos hoje também o tacho mineiro Felipe Fraga trazendo tudo do rugby em Minas Gerais. Tem quiz Subec, tem palpite termolar e tem muito mais. Não se esqueçam, hein? Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/rugbyclube, e também interage conosco pelo e-mail rugbyclube@globomeio.com. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, entre elas a Melodia FM de Pelotas, 106.1 MHz, Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos, 105.9 MHz, além, é claro, do serviço brasileiro da Rádio França Internacional. Excepcionalmente hoje, o programa não está sendo ao vivo, hein? Hoje o programa não está sendo ao vivo. No entanto, não deixe de participar e concorra a prêmios. A gente vai para uma breve pausa e volto logo em seguida, tem um programão ainda pela frente. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Voltamos em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, www.culturalway.net. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web e Facebook, facebook.com/rugbyclube. Interaja conosco também pelo nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com. Sugira uma música para ser tocada aqui no Estação Rugby Clube, pagode, sertanejo, eletrônico, rock, clássico, é só pedir. Manda sugestão para rugbyclube@globomail.com e quem sabe a sua sugestão não é tocada aqui. Em nome da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.subec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. E o Quiz Subec dessa semana mantém a pergunta da semana passada, que não teve nenhuma resposta correta. Qual foi a emissora de televisão que transmitiu a Copa do Mundo de Rugby de 1999? Qual foi a emissora de televisão que transmitiu para o território brasileiro a Copa do Mundo de Rugby de 1999? Sabe a resposta do Quiz Subec? Então manda para rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva um prêmio Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Rogério, sabe essa resposta? Olha, essa eu sei, mas vou deixar pro pessoal responder. Perfeito, então. Essa eu sei na então, ponta da língua. Manda um e-mail para rugbyclube@globomail.com. Pode deixar, vou mandar. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. E na semana passada tivemos o palpite termolar sobre o duelo entre Nova Zelândia e a Inglaterra. E olha só, a gente recebeu na semana passada alguns palpites, tá? E quem chegou mais perto do placar foi o Lucas Toniaso, que colocou o placar de 27-15 para os All Blacks. E o placar foi de 20-15 para a Nova Zelândia. O Lucas foi na mosca da marcação de pontos da Inglaterra e por isso levou. Parabéns, Toniaso! Logo receberá teu prêmio termolar. Entraremos em contato contigo, sendo que é muito difícil entrar em contato contigo. É uma pessoa difícil de encontrar e que quase não vem aqui, né, Rogério? Dificilmente se encontra, né? Bacana, parabéns, Toniaso, na mosca, cara. Brincadeiras à parte, muito bacana mesmo. Obrigado pela contribuição, pela participação. E o palpite termolar desta semana tem a ver com o duelo entre África do Sul, os Springboks e País de Gales, amanhã no Kings Park, em Durban, na África do Sul. Manja de rugby? Sabe prever os resultados? É um Walter Mercado da bola oval? Manja mesmo? Então vai levar o prêmio do palpite termolar quem acertar ou chegar mais perto do resultado dos Boks versus Gales amanhã. Rogerão, o teu palpite, pra começar, vamos lá. Então tá, vamos lá com o meu palpite. África do Sul e País de Gales, olha só. Vamos lá, África do Sul vence o jogo por 20-15. 20-15 para a África do Sul. Semana passada foi 47-13 para a África do Sul sobre a seleção do mundo. Rogerão, eu também vou contigo, tá? Eu vou de África do Sul 25-15. Também 25-15. 25-15. Tá? Mas bom palpite o teu também, Silvio. Eu estaria entre 25-15 e 20-15 mesmo, mas já que colocou, vai ser muito próximo disso. Eu acredito que seja muito próximo disso. Vai ser um jogaço sem dúvida alguma. Então, quer mandar teu palpite termolar? Quer concorrer ao prêmio do palpite termolar que tá ali no nosso facebook.com/rugbyclube? Então, manda teu palpite para rugbyclube@globomail.com. Aquele que chegar mais perto do resultado entre Springboks contra Gales amanhã lá em Durban, no Kings Park, concorre a um super brinde exclusivo termolar
ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. Vitor Ramalho é o novo diretor de comunicação da CBRU e o Estação Rugby Clube conversou com ele. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Virgílio? Tudo bem. Vitor, é uma honra estar contigo aqui nessa tarde do Estação Rugby Clube, nessa tarde de sexta-feira. É uma honra tê-lo conosco mais uma vez. E agora com uma função nova, né, Vitor? Agora assumiu uma função na Confederação Brasileira de Rugby na área da comunicação, correto? Exatamente, Virgílio. Agora estou como diretor de comunicações, né, da Confederação. E vamos lá, né? A gente está começamos no comecinho agora do mês de junho, né? Nessa nova função. E tem muita coisa a ser feita, né, cara? E na tua opinião, qual que é a área que precisa ser melhorada? O que dentro da comunicação precisa ser potencializado para levar o rugby para a projeção que a gente tanto deseja? Olha, Virgílio, uma das ideias que eu tenho desde que eu entrei, né, é que a gente, o ideal seria, a partir de agora, a gente conseguir trabalhar melhor a comunicação em 3 níveis diferentes, né? Pensando nas informações que saem da confederação, que podem ser externalizadas, né, nesse contato com a imprensa, eu penso muito em dividir a imprensa em 3 categorias, por exemplo, nessa comunicação. Uma é a grande imprensa, que hoje vem sendo muito bem trabalhado já. Rugby, nos últimos anos, o trabalho que vem sendo feito, antes de mim, conseguiu trabalhar muito bem essa comunicação com os grandes veículos de imprensa. O rugby tem matérias em TVs, jornais, rádios, e conseguiu diversificar, não só aparecer em programas de esporte, mas sobretudo em programas que não são relacionados ao esporte, programas de variedades, programas de negócios. Isso é uma coisa que vem sendo muito bem trabalhada e tem que dar sequência, né? A outra coisa, os outros dois níveis, um deles seria aquela mídia que não é aquela grande mídia, os grandes meios de comunicação, mas seriam aqueles meios locais, né? Às vezes a gente esquece, isso é normal, de trabalhar a divulgação não só com a imprensa que fala em rede nacional, mas também aquela que fala com a audiência de uma cidade, de um estado específico, que tem rugby, que dá para trabalhar melhor a presença de algum jogador na seleção brasileira, que interessa diretamente aquele público, ou a presença de um clube se desenvolvendo naquela região. Você então, fala especificamente, por exemplo, da TV Vanguarda no Vale do Paraíba e a RBS aqui no Sul. Por exemplo, mas não só elas, aí que seria legal conseguir expandir para outras, né, que tem. Então, por exemplo, se o Desterro tem em Florianópolis, conseguir ter um diálogo que a imprensa catarinense, a imprensa de Florianópolis possa explorar melhor o rugby lá. Mesma coisa para Curitiba, mesma coisa Minas Gerais, Rio Grande do Norte agora. Rio São Paulo é sempre mais difícil, mas mesmo a imprensa local, Niterói tem a sua própria imprensa, cada bairro em São Paulo tem a sua própria imprensa, então às vezes é interessante, se não consegue, às vezes, colocar alguma coisa específica de um jogo que aconteceu, de um atleta em específico que participou de teve alguma participação importante, de uma arbitragem. Às vezes esse meio de comunicação que é mais restrito localmente pode ter uma comunicação interessante para o rugby brasileiro, né? Exatamente, Vitor. Eu vou dar até um exemplo aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Tem o jornal O Viaduto. E ele é o que dá toda a cobertura para o rugby de Novo Hamburgo, dos Brumers. E está sempre presente nos jogos, vai em alguns treinos e encaixa muito, muito bem naquilo que você acabou de falar. Pois é um trabalho que a gente pode intensificar agora, buscar esses meios que não são os grandes meios, né? E o terceiro nível é a imprensa especializada, né? E aí eu já puxo, porque eu tenho um histórico da imprensa especializada, né? E você também. Estou falando justamente de imprensa especializada, por exemplo, Portal do Rugby, Estação Rugby Clube, a revista Rugbier, Rugby de Calcinha, outros que existem, que vão surgindo. A gente tem o blog do Roger Maia, por exemplo, na ESPN. Então, dá pra gente trabalhar também com a imprensa especializada, que ela tem necessidades específicas, né? Sim. Ela não, muitas vezes a informação que é priorizada e que vai para a grande imprensa não é a mesma que a imprensa especializada necessita. Então também tem um caminho para que a informação que não tem interesse para um público geral
também chegue com boa qualidade para a imprensa especializada poder trabalhar, né, e comunicar com o público do rugby, aquele que já conhece o rugby, que tem um conhecimento muito além da pessoa que está chegando agora por meio da imprensa convencional, né? Perfeitamente. E ô Vitor, já está há poucos dias, mas também tem vivido dias intensos, né? Já começou com tudo, indo a treino lá da seleção de Sevens, né? Isso, eu comecei no treino da seleção brasileira de Sevens masculina, que vai jogar dia 20 e 21 de junho o Roma Sevens lá na Itália. O pessoal estava em preparação, então a gente apresentei pro pessoal, bati um papo e, enfim, foi muito interessante porque a gente vai percebendo algumas coisas que às vezes os próprios jogadores gostariam que fosse trabalhado, e a gente pode começar a trabalhar também, né, em termos de comunicação. Então, uma frente, por exemplo, legal da gente começar, já era feito, mas intensificar também, por exemplo, aquele trabalho de trazer um pouco o jogador mesmo, né, a história do jogador, aquilo que a participação dele na seleção brasileira, tentar criar mais matérias, por exemplo, em cima disso, né? São matérias que interessariam muito ao próprio atleta, interessa ao rugby, claro, sempre mantendo a ideia de que o rugby é um esporte coletivo, evidentemente, né? Na individualidade tem muito menos espaço no rugby do que em outros esportes, mas certamente dá espaço também para o atleta, não só mais apenas para o clube ou para um evento, ou enfim, para o trabalho do rugby em geral, pode ser feito, né? Em vários níveis de foco que as matérias podem ter, né? E sentiu lá na seleção, nesse fim de semana, que tem muita coisa para ser feita então, Vitor? Com certeza, mas, enfim, isso daí é uma coisa que a gente... tem coisas que vinham sendo feitas muito bem, e tem outras que às vezes, por uma questão de foco, ou de tempo mesmo, né, acabavam sendo feitas, mas é uma questão de ir aprimorando o trabalho com o tempo, né? Essa é a ideia. Sem dúvida alguma. E lá dentro da entidade, da própria entidade, tudo bem, a gente tem a comunicação feita para o alto rendimento, tem a comunicação feita para o desenvolvimento, tem a comunicação feita para dentro de outros setores da Confederação Brasileira de Rugby, outras sub-áreas da Confederação Brasileira de Rugby. Como trabalhar essas áreas dentro da Confederação e sem prejudicar ou sem valorizar uma em detrimento de uma outra, se é que isso é possível. Mas a gente vê muito bem que tem o desenvolvimento e tem a comunicação para o desenvolvimento, mas tem a comunicação para o alto rendimento. Como lidar com essas duas áreas sem prejudicá-las? É um desafio interessante, né? O próprio pessoal do desenvolvimento criou uma página específica, por exemplo, no Facebook, né? Brasil Desenvolvimento, para divulgar materiais que são muito específicos para alguns segmentos da comunidade do rugby, né? E a gente pode, por exemplo, trabalhar, a gente fez nas últimas semanas aí, uma divulgação, por exemplo, dessa própria página do desenvolvimento, né? Para o pessoal, que às vezes a própria página no Facebook da Confederação, ela tem um foco com um público geral, amplo, né? Afinal de contas são 100 mil, mais ou menos, né? Curtidas que tem a página da Confederação. Mas existem segmentos dessa comunidade que se interessam especificamente pelos cursos de arbitragem, de coaching, de gestão. Então, esse Facebook, por exemplo, ele foi criado para dar um direcionamento mais específico para esses interesses, né? Então, algo que a gente fez agora foi divulgar essa comunicação que é feita especificamente para o desenvolvimento, por exemplo, né? Alto rendimento, aí uma questão da gente trabalhar o dia a dia das seleções, né? E a cobertura dos treinos, por exemplo, é essencial, né? Fazer sempre uma matéria com os jogadores após os treinos de cada uma das seleções que estiverem treinando lá no CT da seleção, dar voz para a comissão técnica, dar voz para os jogadores com bastante frequência em várias mídias diferentes, né? Não só Facebook, mas em outras matérias, releases, enfim. Então, o importante é a gente ter a consciência de que cada área da CBRU tem uma necessidade específica, né? A gente tem que saber conseguir encontrar o espaço mais adequado e eficaz para cada necessidade que elas têm, né? Seja desenvolvimento, seja alto rendimento, seja comunicação, marketing, enfim. E Vitor, você falou do Facebook, que tem quase 100 mil curtidas. Você tem ideia num ranking de confederações nacionais, em que lugar que está do rugby em termos de Facebook, em termos de curtidas no Face e movimentação? É uma das mais. Ranking precisamente,
Depois a gente pode passar essa informação para você, Virgílio, bonitinha, inclusive, né? Com a lista de todas as confederações olímpicas, em qual posição a CBF se encontra. Mas é uma das mais, com certeza. Se eu disser que tá no top 10 ali, não estaria mentindo, tá? Com certeza tá entre as primeiras colocadas, justamente porque o trabalho de divulgação de marketing e de comunicação vem sendo bem feito por um bom tempo, né? Colocando, por exemplo, o Facebook entre as prioridades, porque é uma rede social importante, né? Permite essa interatividade com o público, seja o público que conhece o rugby, seja o público que não conhece. As pessoas podem interagir com mais facilidade, com mais proximidade. E, enfim, as postagens que são feitas, elas têm essa preocupação de atrair o interesse de todo mundo, não só de quem já é do rugby, né? E, Vitor, você vai trabalhar também junto com as federações e os clubes do Brasil? Com certeza, isso é importante, a gente estabelecer um bom diálogo com todo mundo, né? E não só fazer a divulgação via as redes oficiais da confederação, mas também, num bate-papo com clubes, com federações, buscar passar a ideia de quão importante é ter um departamento de comunicação funcionando bem, né? Porque às vezes a gente vê que algumas federações e alguns clubes não têm essa preocupação, né? Ou às vezes tem, mas não é feita com a regularidade com que deveria ser feito, né? Não tem uma sequência de postagens, não tem uma sequência de comunicados sendo feitos para ela atingir o público que deveria atingir, né? Muitas vezes ela fica muito dentro de quem já tem um contato direto com as pessoas que trabalham nos clubes ou trabalham nas federações, perdão. E muitas vezes ela precisa ser feita de outra maneira, né? É uma deficiência ainda do rugby brasileiro a comunicação dos clubes e das federações, né? Aí, o Vitor, e como que para a grande imprensa, agora voltando à conversa da grande imprensa, como tirar esse estereótipo de que o rugby é violento, de tudo aquilo que se fala do rugby, de que histórias bonitinhas que acontecem com o rugby, de jogadores que um dia abriram mão das vidas pessoais e particulares para poder jogar. Como sair dessa linha para fazer do rugby sim um esporte que as pessoas conheçam, que saibam do dia a dia da seleção, sem tratarem o rugby como exótico? Como que, se existir essa palavra, deixá-lo de ser exótico? Desotização, é isso? Desotização, sei lá como é que se fala isso. Mas como deixá-lo de tornar exótico? Porque era muito mais, hoje muito menos, mas ainda é. Como que se dá esse processo? Claro que não há uma fórmula mágica, mas a tua opinião, como fazer isso? A fórmula mágica, que é uma fórmula evidentemente que independe do trabalho de comunicação e também independe de muitas do trabalho que está sendo feito, de certa maneira, é em termos de resultados, né? Obviamente que o resultado ele depende do trabalho que está sendo feito da confederação, mas o que eu quero dizer é que existe todo um processo que é longo para a construção dos resultados que a gente quer para o rugby brasileiro. Então, se a gente ficar esperando que o rugby seja um dos esportes mais vitoriosos do Brasil, a gente não vai ter a projeção que a gente quer a curto e médio prazo. A gente tem que trabalhar em todas as esferas, não apenas ficando totalmente dependente do resultado em campo. O resultado em campo ele vai acontecer porque o trabalho está sendo feito e bem feito, mas ele não vai ser de uma hora para outra que vai acontecer. A gente sabe que a gente vive num país que muitas vezes parece que o que importa é a vitória, né? A gente pode ver para outros esportes, né? O basquete, por exemplo, teve momentos gloriosos de campeão mundial, enfim, por décadas, e depois acabou sofrendo um baque, inclusive de presença na imprensa, por conta da falta de resultados, né? Enquanto o vôlei cresceu muito por causa dos resultados. E aí eu não sei quando se o dia que o vôlei parar de ganhar vai sofrer o mesmo que sofreu o basquete, por exemplo, né? O handball conseguiu o resultado no momento que ele ainda continuava, pelo menos dentro da grande mídia, esporte bem, né, escondido. Enfim, então é complicado, a gente não pode depender do resultado, por mais que a gente saiba e creia que o resultado vai vir em breve. Mas o que a gente tem que fazer é que cada vez mais o brasileiro pegue o gosto pelo rugby em si, né? E aí é questão de conseguir mostrar todas as qualidades do rugby
em todos os sentidos, não só dos valores do rugby, que são pilares para todo mundo que começa, fica apaixonado pelo esporte, muito pelos seus valores, né? Mas pela qualidade do espetáculo que é uma partida de rugby também, né? Então, se a gente conseguir passar que o rugby é um esporte que tem uma das competições, o terceiro maior evento esportivo do planeta, que é um esporte apaixonante por si só, independente do Brasil estar em posição X ou Y dentro do ranking mundial, independente se a seleção brasileira tem X ou Y número de jogadores com uma projeção internacional, enfim. O importante é a gente garantir que o brasileiro goste do espetáculo que o rugby proporciona, né? E aí é um trabalho de colocar cada vez mais o jogo de rugby em exposição. E isso parte desde desse trabalho de colocar na mídia matérias sobre rugby, independente do viés delas, mas para as pessoas conhecerem o que é rugby, né? Acho que esse é o começo. E a partir daí, as pessoas serem cativadas para dentro do rugby por tudo que envolve o esporte, pelas competições que a gente cria. O Super 10 é uma competição bem organizada, com emoção, com bons jogos. Isso vai certamente atrair as pessoas, né? Como uma opção de espetáculo esportivo, de lazer, enfim. E a mesma coisa para todos os outros eventos que a gente faz. Super Sevens, a mesma coisa, Brasil Sevens, o rugby que passa na televisão, não só brasileiro, mas internacional também, porque tem esse papel do rugby de outros países, que aí o espetáculo que atrai, né? A pessoa quer ver também o rugby mundial, e aí também é legal a gente criar esse gosto em todo mundo para acompanhar todos os tipos de rugby possíveis, né? É o esporte, o rugby em si, que tem que criar esse impacto, né? Sem dúvida alguma, e aí que entra a comunicação para o desenvolvimento. Ô Vitor, mas você também exercia ou exerce ainda uma função dentro do portal do rugby. Como é que vai ficar, depois que assumir esse posto de diretor de comunicação da Confederação, a questão do portal? Exatamente, Virgílio. O portal do rugby ele foi criado por mim, pelo Daniel, né? O Daniel Venturoli e o HP. E a gente conversou muito, né, quando eu recebi a proposta, de como fazer com que o portal mantenha a sua completa independência, como ele sempre teve. O portal sempre foi um espaço crítico e independente, e isso é uma das grandes virtudes, na minha visão, na visão de muita gente, né? Na visão dele, evidentemente. E como não misturar, né, a minha função na confederação com o portal, porque afinal de contas eu não poderia misturar as duas coisas, não seria ético, né? Basicamente isso. E aí o que a gente conversou e chegou à conclusão, evidentemente que eu não iria abandonar por completo o site, porque o site é muito dependente da nossa ação como editor do site, enfim. Quase todo o conteúdo, nós temos muitos colaboradores que se dedicam imensamente ao portal. Vou citar vários deles. Vou citar já o Luiz Cole, que faz um trabalho sensacional ajudando a gente no apoio do dia a dia. O Diego Gutierrez, que ajuda muito também. O Cássio Venturi, que também ajuda nesse dia a dia. Enfim, tem muita gente que ajuda. Aí tem mais pessoal que ajuda nas matérias específicas de cada estado. A gente tem gente no Brasil inteiro, tem gente em São José dos Campos, em Curitiba, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, ajudando com matérias específicas dos jogos de cada time. Mas evidentemente que o dia a dia do site ainda ficava muito concentrado, apesar da ajuda dessas pessoas que eu citei, ainda ficava um pouco concentrado nas minhas mãos, nas mãos do Daniel, né? Sim. E digo do conteúdo, né? Porque temos o Pedro, que cuida da parte extra conteúdo, né? Finanças, né? Parte técnica, etc. Mas, enfim, sofreria um baque o site. Então o que a gente conseguiu encontrar de solução foi que, por uma questão ética, evidentemente, eu vou deixar já deixei, né, por completo qualquer participação na parte nacional do site. Então nada de rugby nacional eu vou escrever. Antes eu escrevia bastante. Claro que o HP sempre foi quem organizava a parte nacional do site, né? Mas eu ajudava muito. E eu não ajudo mais. Acho que não posso mais escrever, enfim, nem passar informação que eu não posso passar e favorecer o portal, enfim, nada disso, né? A gente tem que separar as coisas. Eu não participo mais. E para suprir a minha função, a gente teve muita sorte, na verdade. Isso veio a calhar de um colaborador que ajudou muita gente por uma época, o Marcelo Lafarina,
E ele estava na Espanha fazendo pós-graduação dele. Retornou ao Brasil. Vai retornar ao Brasil em julho, mas agora ele também já está com um pouco mais de tempo, mesmo lá direto da Espanha, para ajudar. Então ele que vai assumir as funções que eu vou deixar de assumir. E para eu não largar por completo, justamente para não sobrecarregar ninguém do portal, e também porque o portal é uma criação minha, junto com o do Daniel, né? Eu mantenho a minha participação no internacional. Então, matérias de rugby internacional, que não tem nada a ver, evidentemente, com a confederação, então, sei lá, top 14 francês, Pro 12, matéria de... Agora tá fazendo de Rugby League até, né? Série Mundial de Sevens, evidentemente é masculino, né? Que o Brasil não participa ainda. Isso tudo eu continuo escrevendo. Essa vai ser minha função no site, coordenar a parte internacional. E aí o Marcelo Lafarina vai ajudar muito o Daniel fazendo tudo aquilo que eu fazia de nacional, ele vai fazer. E isso eu deixei muito claro também dentro da confederação, para não haver nenhuma mistura das duas coisas. É uma situação delicada, né, Virgílio? Isso eu já coloco claramente, mas sabendo separar, e a gente já organizou toda a confederação, já deixei minha posição, me apoiaram com relação a isso. E deixei claro também, junto do Daniel, de como vai ter que ser agora, e ele me apoiou também, ele acha que, enfim, é uma oportunidade que apareceu para a gente trabalhar junto da comunicação, eu trabalho junto da comunicação, então não há problema algum, né? Mesmo porque o portal ainda depende muito dos nossos esforços pessoais, e, enfim, como extra profissão, né? Extra profissionais, não é pão de ninguém, né? Então a gente soube separar muito bem essas duas coisas, e vai ser assim daqui para frente. Evidentemente, qualquer dúvida que a pessoa que é o nosso leitor, quem acompanha o portal do rugby tenha, é essencial que mande uma mensagem, que mande um e-mail perguntando, criticando, sugerindo, porque evidentemente que dúvidas podem ficar, né? Então a gente tem que esclarecer elas. Sem dúvida alguma, Vitor. E Vitor, só uma última pergunta. Para fazer tudo isso lá na CBRU, você está sozinho ou tem alguém junto? Não, tem todo o apoio de todo mundo lá da confederação, né? Isso daí, evidentemente. Mas o operacional, para colocar tudo isso, acontecer tudo isso. Olha, a mão sem na dúvida massa. alguma, a assessoria de imprensa da confederação, ela faz um trabalho muito legal, muito bom. O pessoal da Impress Media Guide, né? E eles ajudam, eles certamente são aqueles que vão ajudar mais na produção dessa, todo o conteúdo em si da comunicação, tudo aquilo que vai ser voltado para a imprensa, é eles que vão participar, né? Mas também tem o apoio do pessoal do marketing, né? O Vitor, o Thiago, que opera superintendente da confederação, né? Enfim, a gente tem todo mundo que vai ajudar na parte, nesse apoio da comunicação da confederação, né? Não é um trabalho sozinho, evidentemente, é claro. A confederação ainda está num momento de expansão. Então, com o tempo, é possível que a gente tenha mais pessoas participando de tudo isso. Mas hoje, né, a realidade não é um staff tão numeroso. Mas a gente tem gente participando, ajudando em todas as coisas que eu falei para você. Vou ter ajuda com certeza. Sensacional. Vitor, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Estação Rugby Clube dessa tarde. Muito obrigado mesmo por esclarecer tudo isso. Para entrar em contato com o Vitor, certamente o e-mail dele vai estar no site da Confederação Brasileira de Rugby, se já não tiver. É Victor com C. Ramalho@brasilrugby.com.br. Victor com c.ramalho@brasilrugby.com.br. Entre em contato com o Vitor, eu sei que ele vai ter toda a disposição para poder responder. Vitor, todo sucesso do mundo e conte com esse espaço sempre que precisar. Qualquer esclarecimento, qualquer dúvida a ser tirada, qualquer informação, conta sempre conosco para a projeção, para o crescimento e desenvolvimento do rugby nacional. Muito obrigado e vai ser muito bacana contá-lo contigo dentro da CBRU. Meus parabéns e bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Virgílio. Eu também digo mesmo, olha, qualquer dúvida, o canal está completamente aberto para o pessoal entrar em contato, você, sem dúvida alguma. Espero que a gente, inclusive, possa facilitar o trabalho que a Estação Rugby Clube, por exemplo, desenvolve, né? É essencial a gente conseguir cada vez mais que a própria mídia especializada, enfim, toda a mídia, né? Trabalhe mais o rugby, mas a mídia especializada tem esse papel muito importante, né? Quanto mais ela crescer, melhor para o rugby, né? Sem dúvida alguma, perfeito. Muito obrigado, Vitor. Um abraço. Valeu, Virgílio, abração. Tá aí Vitor Ramalho,
como eu disse na entrevista com ele, muito sucesso, que ele consiga desenvolver vários projetos em benefício do rugby nacional. Estação Rugby Clube. Daniel Marola faz uma análise do Pentacampeonato Mineiro do BH Rugby e os próximos desafios. Daniel Marola, seja muito bem-vindo aqui ao Estação Rugby Clube. É uma honra poder contar contigo. Boa tarde, Virgílio. Tudo bem? Tudo ótimo, Daniel. Tudo ótimo. Bom, obrigado pelos halagos. Não acredito que seja tão importante assim, mas obrigado. Perfeito. Não, é importante sim, Daniel. É importante sim. O Daniel que fala diretamente lá de Belo Horizonte. Daniel, BH Pentacampeão Mineiro 2014. E você, dentro de campo ou não, você sempre esteve muito envolvido com o Belo Horizonte. Como é que é participar desse processo que levou ao pentacampeonato consecutivo do Belo Horizonte Rugby Clube ao Campeonato Mineiro? Bom, primeiramente, eu estive muito envolvido desde o que me toca sempre fazer, como eu sempre falo, meu grão de areia. Todos os grãos de areia são tão importantes quanto, isso é o rugby. E esse ano, bom, por minha paternidade, por estar muito envolvido com a criação da minha filha, não estive tão perto como eu gostaria do primeiro time do BH Rugby. Mas, bom, desde o ponto que você toca, sim, envolvido sempre torcendo pelos meninos que passaram pela categoria de base e pelos novos que vão entrando e vão se adaptando à cultura do nosso clube, que é muito forte e muito exigente. Sobretudo a parte do respeito e o comportamento. Certo. E como é que é fazer parte dessas 5 conquistas? Você esteve muito envolvido dentro de campo há 5 anos e menos ultimamente, mas de certa maneira você participou dessas 5 conquistas. Como é que é você observar desde o começo essa evolução que o clube vem tendo? Eu teria gostado de jogar pelo menos um jogo, mas bom, pelas minhas lesões e por abrir mão de eu jogar para me dedicar mais ao coaching, esse sonho nunca aconteceu. Mesmo assim, meu aporte ao BH Rugby sempre é 100% e se puder 130%. Mas não para BH Rugby, é para o rugby assim. Entendi. Mas o pentacampeonato do BH Rugby é uma coisa, claro que uma alegria enorme. Esse ano foi bastante mais difícil pelo que... Varginha cresceu bastante, né? Não, acho que o BH Rugby está passando por uma renovação. E isso pesou muito. Muitos jogadores do ano passado que jogavam Super 10 estão entrando numa fase, uma idade, onde estão se dedicando a outras coisas, estudos, trabalho, etc., filhos, etc., né? E isso vai mudando e vão entrando as novas gerações. E como nós temos dois times na categoria, na primeira divisão, o time A e o time B, que o B saiu, se não me engano, sexto, perdeu pela mínima do... Sim, perdeu por Montes Claros 25-24. Pela mínima. E, bom, isso também afeta, porque você tem jogadores que têm capacidade de jogar no primeiro time e você não pode usar porque estão no outro time. Então, quando você tem, como nos primeiros anos, 50, 60 atletas, é fácil, mas quando você tem 30, 32 jogando, já fica um pouquinho, treinando assiduamente, fica um pouco mais complicado. Sim. Mas o Varginha cresceu como instituição, eu sei, porque estamos caminhando juntos, graças a Deus. E claro, o Varginha é um jogo, é um clássico. A gente se divirte muito nesse jogo, eles também. E sempre é muito bom jogar com eles. O que mudou no Belo Horizonte de 5 anos para cá? Bom, o clube, graças a Deus, o Belo Horizonte Rugby tem crescido na estrutura do clube, na administração. O clube está cada vez melhor administrado.
na captação de recursos. O clube cada vez está mais experiente. E hoje, graças a Igor Michalik, Álvaro, que é o tesoureiro, Alvarito, que é o presidente, Veré, muita gente envolvida, que eu não quero esquecer de ninguém, o clube se tornou, ou seja, tem um profissionalismo na parte da dirigência que muito clube aí do Super 10 gostaria de ter, com certeza. Sem dúvida alguma que gostaria de ter, sim. E, Daniel, o Belo Horizonte Rugby prevalece no cenário mineiro. Isso é indiscutível, se vê pelos resultados, pela presença de duas equipes, e no feminino também, que participa do Super Sevens, tem inúmeras jogadoras na seleção brasileira, inclusive, indiscutivelmente uma força nacional, estadual e também nacional. Só que precisa se consolidar em nível nacional. E quais são falando do segundo semestre, os desafios do segundo semestre, o que falta para o Belo Horizonte se consolidar como uma força nacional? Eu falei que fez parte do Super 10 e tudo mais, mas o que falta para o BH cavar o lugar do clube e se fazer valer de maneira permanente no cenário nacional? Bom, eu sou suspeito de falar. Porque sempre, você sabe muito bem, você começou isso comigo, eu sempre trabalhei, sempre pensei nas categorias de base. E as categorias de base ainda, por mais que continuam dando resultado, ainda a gente tem muito poucos moleques começando no rugby. E eu acho que para você se consolidar, você teria que ter uma quantidade de jogadores como, graças a Deus, tem em São José, entendeu? Ou seja, você tem para escolher jogadores. Não sou a favor de escolher, mas é sempre o ideal. Você sabe que de 50 meninos que começam com 10 anos, talvez 1 ou 2 chegam a primeira. Estou comparando em um ambiente como o da Argentina, que você tem 100 meninos em cada clube por categoria. E eu acho que o fundamental é isso. A gente está trabalhando muito para ver se conseguimos captar mais moleques e meninas, óbvio, e ver como podemos trabalhar isso para poder um dia chegar a ter a mesma estrutura que temos hoje na administração no plantel superior. Eu acho que o caminho é sempre esse. O futuro é a verdade, nunca é o presente. Sempre pode ser melhor. Não sei se me explico. Explica muito bem. Então, você acha que para a consolidação do Belo Horizonte Rugby no cenário nacional, tem que consolidar primeiro internamente a estrutura de base para poder fornecer os jogadores para aí sim conquistar esses resultados tão necessários? Sim. E outra coisa também que a gente precisa urgentemente são adversários. Entendeu? Ou seja, a gente, como o BH Rugby sempre fez, por isso que nós abrimos mão de jogar uma federação fluminense que estava bastante consolidada, não consolidada como federação, como instituição, sino que você tinha times como Niterói, Rio, Rugby, né? E bom, estava em menor grau nessa época, que hoje é muito bom, Guanabara. E nós abrimos mão para poder ajudar a crescer os times de Minas Gerais. Deu muito bom resultado. Hoje em dia, Uberaba e Uberlândia estão num nível que estão quase lá. Eu tenho entendido que Varginha teve dificuldade para superar Uberlândia e BH Rugby teve dificuldade para superar Uberaba também. Não sei se dificuldades na pontuação, senão em dobregar o adversário, né? Ou seja, que você está jogando um bom nível. E tem outros times que vêm crescendo também, mas nós, por exemplo, o ano passado, na M15, que é minha categoria, tivemos um jogo no ano todo. A gente teve que viajar a São Paulo com os meninos para jogar em SPAC 2 joguinhos de 40 minutos. Eu lembro que você colocou
no Facebook essa foto. Mas é muito pouco para você manter. Ou seja, nós, os treinadores dessa categoria, que são Marlon, Yuri, Daniel Porco, o Porquinho de Lata e quem mais, não quero me esquecer de ninguém. Bueno, e as meninas que estão com a M12, temos que fazer muito esforço para manter essa vontade de treinar dos meninos, porque não joga, é só brincar e nunca jogar, é complicado. Então, agora existe um foco muito forte em Barros. Eu não sei como está isso ainda, não tive a oportunidade de ir lá, tenho muita vontade de ir, mas é importante. E bom, nós queremos que em BH aconteça o mesmo que está acontecendo em Barros, né? Muita quantidade de crianças treinando e ter com quem jogar, não somente Barros, senão os outros clubes, tanto Varginha, eu acho que tem muita capacidade de ter criança, e o Bernardo, Verava, porque senão a gente tem que ir a São Paulo para poder ter um jogo, e mexer com criança para uma viagem tão comprida, você sabe que já é complicado para o adulto, imagina para a criança. Sim, sem dúvida alguma. Você tem que chegar ao pai e falar, me dá R$200 que tenho que levar teu filho para São Paulo, não é fácil. Exato. Mas falando desse trabalho, lá em 2006, eu me lembro que você, com mais alguns, começou um trabalho de base no Belo Horizonte, quando só se pensava em levar o clube da equipe principal para disputa de amistosos com outras equipes de outros estados e torneios nacionais. Lá naquela altura, você foi um dos poucos que saíram um pouco dessa linha de pensamento e começaram a trabalhar com uma categoria de base. Essa categoria de base que hoje começa a dar resultados. Aliás, começou a dar resultados o ano passado, ou retrasado, se não me engano, com o vice-campeonato brasileiro do M16 do BH Rugby, certo? E hoje, se a gente olhar a escalação da seleção brasileira juvenil que viaja para a Argentina para uma digressão, que a gente vai falar logo mais no programa, quando a gente falar da escalação da seleção brasileira juvenil, tem 3 atletas do BH Rugby. Daniel, qual foi a importância daquele momento em você quebrar um paradigma, ir para essa linha e dar os resultados que hoje tem dado? É uma satisfação pessoal? Sem dúvida alguma que é, mas eu queria que explicasse para o público que está te ouvindo. Bom, pessoal não é. Eu acho que é uma satisfação coletiva, porque todo o clube trabalhou para isso. Eu talvez fui a cara do projeto, ou uma das caras, um dos rostos, né, do projeto. Mas, bom, a história é comprida, não foi muito fácil. Talvez nossa experiência sirva para outros clubes aí que estão começando. O que aconteceu? Nós tínhamos meninos de 20, 21 anos que era muito novo para jogar com adulto, muito imaturo para jogar rugby com adulto e no nível que a gente jogava, e era muito velho para ser juvenis. Então, a gente propôs à diretoria fazer uma M23, nessa época era M23, para juntar esses meninos e ensinar a jogar rugby separados, para poder depois entrar com tudo no time principal. E esses mesmos meninos aprenderam a liderarem os meninos que a gente queria conseguir, que eram abaixo de 19 anos. E o objetivo sempre foi começar chegar ao M19. Uma vez que a gente chegou ao M19, esses meninos M23 já sabiam liderar, já sabiam jogar, sabiam o básico para jogar rugby e se adaptaram muito bem no time principal. Foi uma jogada boa, acho eu, pelo menos teve resultado, mas muito mais resultado teve a primeira categoria M19, que deu frutos como Trator, Canadá, que muita gente do rugby conhece, Flash, quem mais? Caio, são jogadores importantíssimos que dieron un diferencial y que comenzaron a M19.
Mas na M23 a gente já deu uns 4 capitães ao BH Rugby, só daquela M23. E claro, a gente sente orgulho desses meninos. Por exemplo, o Zacarias, que é o capitão campeão desse ano, começou conosco com 16 anos. E ver ele agora um homem feito direito e de boa índole, e como não vai encher de orgulho a gente? Sempre. E hoje é treinador, ajuda a treinar a juvenis, ele está devolvendo para o clube o que o clube deu naquela época, e isso mais orgulho ainda, não? Falando nisso, já que falou do Zacarias como capitão e da retribuição que ele tem dado, de se formar, que ele tem dado ao clube, e a formação dessa... E o fechamento desse ciclo. Fechamento não, mas o andamento desse ciclo. Como que o rugby está sendo visto dentro de Belo Horizonte hoje? As pessoas conhecem, as pessoas sabem mais, ou passam na rua e reconhecem o uniforme, reconhecem o símbolo, ou ainda não chegou nesse nível? Bom, você conhece Belo Horizonte e você sabe que isso aqui é um ovo, né? Todo mundo tem um amigo que já jogou rugby. E todo mundo tem um amigo que já passou pelo BH Rugby hoje em dia. Graças a Deus, já estamos muito mais conhecidos. A gente, graças a Deus, você lembra, nessa época, a gente tinha um vídeo em VHS, que a gente tinha que ver 40 vezes o mesmo jogo, porque não tinha outro. Hoje em dia a gente vê na TV, em vários canais de TV fechada, jogos, e isso é impagável. E o povo sabe que o rugby, tem muita gente que me fala, nossa, estou vendo rugby, cara, interessante esse jogo, muito maneiro. Você fala, pensar que antigamente a gente falava rugby, a gente falava, e isso como come-se? Você come com colher ou você come com garfo? E bom, e claro, cresceu o rugby. O rugby está crescendo no mundo todo. Eu acho que, graças a Deus, o futebol deu um declive. Hoje em dia, tirando o Barcelona e o Real Madrid, ver o futebol está, às vezes dói. Então o povo está vendo rugby, sobretudo na Europa. E aqui no Brasil também, não muito menos. Eu acho que sim, que estamos bastante conhecidos e sobretudo na parte política estamos conhecidos. Isso é importante, né? Sim, é importantíssimo, sem dúvida alguma. Falando nessa questão da contribuição, de se tornar reconhecido, amanhã a gente tem um evento, né, Daniel? Tem um evento lá na UniBH, no Estoril, que é o primeiro festival infantil e juvenil de rugby, né, com o apoio da Belotur, promovido pela Federação Mineira de Rugby, mas com o apoio da Belotur. Conta mais sobre isso. Vai trabalhar nesse evento, vai participar, vai levar a pequena para lá, como é que é? Bom, a pequena essa semana esteve bastante doentinha, tadinha. Estou passando mal. Vamos ver. Também você sabe que se eu levo a pequena não consigo trabalhar. E o ideal aí vai ser trabalhar, não cuidar da minha filha, que é bastante terrível. Não sei quem puxou. Bom, a gente espera, a gente está se preparando para receber 250 crianças. Não sei se vamos receber tudo isso, mas é o que se espera. O trabalho vai começar às 8h30 da manhã até às 14h. Já domingo passado eu fiquei o dia inteiro no curso de primeiro socorro, né? Sim. E esse sábado de novo minha esposa vai apelar um dia vai apelar e vai pedir conta. Mas a gente vai com prazer, e claro que o objetivo é captar crianças para o clube e para a federação também. Ou seja, não sei, nós temos já na região de BH e na grande BH temos 3 clubes, e isso a gente trabalha. Nós hoje temos na categoria minha, o que é o trabalho, temos 3 meninos que são do Nova Lima Rugby, mas como não tem quórum no Nova Lima, eles treinam conosco. E assim a gente vai trabalhando pro rugby, dentro mesmo do BH Rugby. Nosso objetivo não é ser os únicos
de Minas Gerais, nem ser o número 1 de Minas Gerais para toda a vida. Nosso objetivo é ter com quem jogar a um grande nível e sempre manter-nos vigentes o máximo que pudermos. E vai 250 crianças e as atividades começam às 8h30 da manhã e vão até que horas? 14 horas. Até as 14 horas. Perfeito. Então quem quiser participar lá é só chegar na UniBH no campus Estoril, nesse evento, levar a criança e poder participar. Sim, vai ter alimentação, pipoca, algodão doce, mini cachorro quente, suco, e depois vai ter cama elástica, pula-pula, e bom, campo para a gente jogar um pouquinho a rugby, claro. Perfeito. Bom, nesse sentido tem também, eu queria que você falasse para o Brasil um pouco do projeto Revolução. Eu sei que ainda não saiu do papo, ainda não começou, ainda não foi efetivado, não começou a acontecer. Mas tem um projeto Revolução chegando aí, né, Daniel? O projeto Revolução é um projeto muito lindo, muito lindo. Deus permita que saia do papel. A ideia é trazer os meninos de áreas carentes para o rugby, para a UniBH, mas o objetivo não é somente trazer os meninos, sino que o objetivo, porque de nada sirve você colocar, desde meu ponto de vista, colocar a índole do rugby no menino se chega na casa e o pai não pensa igual que nós. A gente tem que alinhar a ideia do rugby com a educação da casa. Sim. Senão cria um conflito na cabeça do menino. Concorda comigo? Exato, concordo. Então, o que acontece? O projeto Revolução quer trazer os pais também e com a estrutura da universidade dar, sei lá, cursos profissionalizantes, cursos de bem-estar, cursos de ética, e, sei lá, não sei, pode ser milhões de coisas, porque a universidade, a Uni você conhece e sabe que tem um monte de profissionais em formação que podem ensinar um montão de coisa. Mas a ideia é essa, não deixar o menino sozinho, senão quando você traz os pais, o menino vem. Sim. Agora, se ninguém pode trazer um menino, como o menino vai chegar? Entendeu? E a ideia é de Rafael, o ex-treinador do Nova Lima, e que eu não sei o posto certo dele na UniBH, mas ele tem um cargo importante na UniBH e é quem ajudou a criar essa parceria de BH com a UniBH. Muito bacana. Daniel, tem uma parte da nossa entrevista que é a mesoval. E dentro da mesoval você tem que dar as dropadas, tá? Então é um ping-pong. Mas eu sou primeira linha, pode? Pode, claro que pode. A dropada é para todos. Dentro de campo, a dropada é para todos. Então, Rogério, solta a vinheta da mesoval aí. Mesa Oval. Muito bacana a vinheta da mesoval. Vamos lá, preparado? Preparado. Daniel Marola, uma referência do rugby internacional. Hugo Porta. Uma referência do rugby nacional. Igor Konovalov. Grande Igor também, quando pode, escuta a gente lá de Fortaleza. Um treinador internacional. Lofreda. Eu sou suspeito, né? Mas eu acho que o Lofreda conseguiu em 2007 é muito mais difícil que você ser campeão com os All Blacks. Um treinador nacional. Imparato, óbvio. Jorge Imparato, treinador do Belo Horizonte. Um dirigente em nível internacional. Já que você ocupa essa posição de dirigência hoje, em quem você se espelha? Eu não tenho muito conhecimento disso, mas eu estimo que uma referente, que meu inspiro é no Beco Villegas, mas ele não foi dirigente, ele foi um treinador, mas um pensador, um filósofo do rugby. Recomendo muito o livro dele, muito bom. Repete o nome dele?
Beco Villegas. Beco Villegas. Bom, tá aí a dica aí do Daniel Marola. E um dirigente brasileiro? Igor Michalik. Igor Michalik. Cabeção, Daniel Marola. Um arrependimento. Aquele jogo com Varginha. Uma briga generalizada. Foi o primeiro e último jogo da rugby que eu comecei e não terminei. E realmente é algo que passou a história e espero que nunca mais se repita no rugby brasileiro. Perfeito, perfeito. O Belo Horizonte para você, Daniel Marola. O Belo Horizonte Rugby Clube. Família. Bom, um jogo... Cachorro, gato e galinha. Um jogo inesquecível para você, um jogo que você viu, que foi inesquecível. Que eu vi? Sim. São tantos. Eu acho que o meu jogo, como jogo, como técnica, como jogo de rugby, eu acho que foi França All Blacks em 99, acho, se não me engano. Aquela virada da França, né? França All Blacks do 99. Sim, do 99. Acho que foi em Gales, o campeonato Gales-Escócia combinado, alguma assim. Exato, as All Blacks. Mas como emoção minha, eu acho que ver os Pumas com os All Blacks no Monumental de Núñez, com Lomo, Umaga, Pichot, sei lá, Longo, Novinho e toda essa turma em 2001, Pumas All Blacks em 2001, eu acho que foi o jogo para mim, não sei, que eu vivi mais doido. Pelos jogadores, ou seja, estamos falando, se você vê esse jogo, estamos falando de 30 caras que ficaram na história como gênios do rugby. Estava Macau começando, foi um jogaço. Daniel, e para todos os nossos ouvintes do Brasil todo, que mensagem para o rugby brasileiro você daria agora? O rugby brasileiro está crescendo muito rápido, mas a gente não pode se esquecer dos códigos e dos valores. A gente tem que aprender que a rugby não é somente para ser ganhado. Não ganha somente quem faz mais pontos. Ganha quem aprende com o rugby. E essa mensagem, mais que nada, são para os formadores. Lembrem sempre de que os códigos, o espírito do rugby, não é da boca para fora. E a gente, quando é formador, tem que ser um exemplo disso. E não podemos deixar que isso acabe com o profissionalismo, com a voragem da mídia em cima do rugby. A gente tem que zelar muito por isso. Independente se se ganha dinheiro ou não se ganha dinheiro, a gente tem que cuidar muito dessa parte do rugby. Porque o rugby sem valores é muito perigoso. Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo a tua participação aqui nessa tarde de sexta-feira. Daniel Alejandro Marola, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo que você faz e pelo que ainda vai fazer pelo rugby Belo Horizontino, mineiro e nacional. Foi um prazer ter conversado contigo no programa, Daniel. Obrigado, mas galera, ele fala isso porque é amigo meu. A gente faz tanto quanto e ele fez muito mais que eu. Esse outro dia estava falando e me falaram que dele como manager que foi insuperável, sem falar mal dos atuais, senão que o trabalho teu foi fantástico e se bem o rugby brasileiro está onde está, foi um pouco por culpa sua, na parte diplomática. Obrigado, Daniel. Obrigado. Eu agradeço muito o convite e espero rever você muito pronto, te dar esse abraço de sempre, e esse abraço de primeira linha, e tomar um chimarrão para a gente matar a saudade. Perfeito, a gente vai se ver logo e não saia da audiência. A gente continua aqui com o Estação Rugby Clube. Muito obrigado, Daniel. Abraço a todos. Obrigado, Daniel, pela participação. O Mesoval com ele também.
A gente vai para um rápido intervalo, temos os resultados do fim de semana e muito mais, não saia daí. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, www.culturalway.net. Os resultados do fim de semana. Liga Nordeste. Paulista, 0. Piauí, 18. Piauí campeão da Liga Nordeste 2014. Parabéns ao Piauí. Copa do Centro-Oeste. Jogo de ida da final, Goianos 43, Cuiabá 21. Gauchão Primeira Divisão. Farrapos, pentacampeão 50, San Diego 0. Charrua 27, Centauros 10. E Brumers 27, Serra 7. Paulista A. SPAC 30, Pasteur 0. São José 13, Bandeirante 0. Jacareí 20, Politécnica 23. Paulista B. Templário 0, Urutu 13. Tornados 39, FEA 14. Paulista de Acesso. Cougars 32, Tatuapé 10. Medicina 39, Barbarians 16. Mineirão. Decisão de terceiro e quarto. Tauros de Uberaba foi superado pelos Uberlândia por 51-21. E na grande final, o BH Rugby venceu o Varginha por 21-17 e conquistou o pentacampeonato. Semifinais do Campeonato do Rio de Janeiro. Guanabara 35, Volta Redonda 0. Niterói 20, Rio Rugby 0. Paranazão. Curitiba 39, Urutau 0. Amistoso Interestadual. Maringá do Paraná 52, Dourados do Mato Grosso do Sul 0. Amistosos internacionais. Fiji 25, Itália 14. Samoa 18, Tonga também 18. Nova Zelândia 20, Inglaterra 15. Austrália 50, França 23. África do Sul 47, Seleção do Mundo 13. Argentina 17, Irlanda 29. Estados Unidos 6, Escócia 24. Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável.
Aprenda inglês jogando rugby, o intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contacte seus representantes. Mas foi um fim de semana cheio de rugby, hein, Rogério? Fim de semana de muito rugby e com belíssimos resultados. Tá aí o Farrapos pentacampeão, né, vencendo o San Diego, além dos amistosos internacionais, né? Me impressionou muito aqui esse placar de 50-23 para a Austrália, foi muito superior à seleção australiana. Deve ter sido um jogo muito bonito de se ver. Infelizmente eu não consegui ver, mas o placar surpreende. E a gente segue aqui no Estação Rugby Clube. Estação Rugby Clube. E a Federação Mineira de Rugby promove amanhã em Belo Horizonte, no campus do Estoril da UniBH, o primeiro festival de rugby infantil e juvenil. A entrada é franca, hein? Além de muito rugby, o dia terá pipoca, algodão doce, mini cachorro-quente, suco, cama elástica, pula-pula e diversas brincadeiras. Essa atividade tem o apoio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e da Belo Tour. Estação Rugby Clube. Taça Tupi. Este foi o nome escolhido através de uma votação popular feita na fanpage da Confederação Brasileira de Rugby no Facebook para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Rugby, que começa no próximo dia 26 de julho. A enquete, encerrada na terça-feira, dia 10, concluiu o pacote de renovações que a CBRU implementou para a temporada 2014 do torneio nacional, que agora conta com 12 clubes divididos em 2 grupos de 6. O Grupo Sul e o Grupo Sudeste. No Grupo São estão, do estado do Paraná, o Maringá e o Londrina. De Santa Catarina, o Balneário Camboriú. Do Rio Grande do Sul, o Charrua de Porto Alegre, o Brumers do Vale dos Sinos e o Serra de Caxias do Sul. A gente tem também o Grupo Sudeste, com, do estado de Minas Gerais, o BH Rugby, pentacampeão mineiro, o Varginha, um dos clubes mais antigos de Minas Gerais, do estado de São Paulo, o Jacareí e a Escola Politécnica. Do estado do Rio de Janeiro, temos o Rio Rugby e o Guanabara. Então, portanto, a segunda divisão do rugby brasileiro vai se chamar, a partir de 2014, vai se chamar Taça Tupi. Foi o nome escolhido pelos fãs do rugby nacional através do Facebook. O torneio começa 26 de julho e a final marcada para o dia 1º de novembro. Resumindo, Grupo Sul, do Rio Grande do Sul, Charrua e Brumers, de Santa Catarina, Balneário Camboriú, e do estado do Paraná, Londrina e Maringá. Lembrando também, faltou um clube ali do estado do Rio Grande do Sul, Charrua, Brumers, além, é claro, do Serra. Grupo Sudeste, de São Paulo, o Jacareí e a Politécnica, de Minas Gerais, o Varginha e o BH Rugby, e do estado do Rio de Janeiro, o Guanabara e o Rio Rugby. Estação Rugby Clube. E a seleção brasileira juvenil embarca nesta sexta-feira para uma digressão na Argentina. Confira os convocados: Alexandre Alves do BH Rugby, André Vilaça do Niterói, Breno Prado do São José, Bruno Laudes do BH Rugby também, Kleber Dias do Barra Mansa do Rio de Janeiro, Dan Pelliciari do SPAC, Gabriel Assunção do Rugby para Todos do Pasteur, Gabriel Brina do BH Rugby, Gabriel Oliveira do SPAC, Giovanni Gabriel do São José, Romeu Cauã do Jacareí, Lucas Domingues do São José, Lucas Mendes do Ilhabela, Matheus Wolff do Joaca de Santa Catarina, Maurício Frisson do Farrapos, Maurício Lemes, Patrício Veloso do Rugby para Todos Pasteur, Pedro Franco do Tornados, Rafael Sichon do SPAC, Albert Tenório do Rugby para Todos Pasteur, Ronaldo Santos do Rugby para Todos do Pasteur, Thiago Evaristo do Curitiba e Igor Araújo do SPAC, além também, é claro, do Vitor Aguiar do Charrua Rugby Clube. A Seleção Brasileira Juvenil vai fazer 3 jogos, tá? Vai fazer 3 joguinhos lá em terras argentinas. O primeiro jogo marcado para o dia 15 de junho, um domingo, contra o San Marcos de Monte Grande, na região metropolitana de Buenos Aires, ao meio-dia. Depois, no dia 18, na quarta-feira, às 8 da noite, joga um jogaço contra o Belgrano Athletic Club, que é um clube muito tradicional da Argentina. Os 3 clubes são, na verdade, mas o Belgrano tem uma mística maior, tem uma história, em comparação com os outros 2 também, de contribuição com o rugby argentino muito mais exponente do que os outros 2, mas também, sem dúvida alguma, os 3 vão ser grandes jogos. O Belgrano é um clube que desponta lá da União de Rugby de Buenos Aires. Bom, dia 18 então é um amistoso contra o Belgrano, e no dia 21 de junho o último jogo contra o San Albano, jogo este às 11 da manhã. Então, sucesso
a seleção brasileira juvenil que embarca para a digressão na Argentina, já embarca nessa sexta-feira, hoje, daqui a pouco tá pegando voo para a Argentina. Até falei há pouco com o Maurício e falei com o Vitor Aguiar, eles estavam a caminho do aeroporto de Porto Alegre para poderem seguir ao aeroporto internacional de São Paulo. Boa viagem, sucesso. Estação Rugby Clube. Quiz Subec. Quiz Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Qual emissora de televisão transmitiu a Copa do Mundo de 99 para o território nacional? Qual foi a emissora de televisão que transmitiu a Copa do Mundo de 99 de rugby para o território nacional? Então, se você souber a resposta, manda a resposta certa para rugbyclube@globomail.com e tem também o palpite termolar. Manda o palpite termolar para rugbyclube@globomail.com, mas aí é para saber quanto vai ser o resultado de Springboks e País de Gales amanhã nesse test match internacional. Springboks, África do Sul contra o País de Gales. Se sabe a resposta do Quiz Subec e sabe e quer arriscar o palpite termolar, manda a resposta do Quiz Subec e do palpite termolar para rugbyclube@globomail.com. Estação Rugby Clube. E na audiência do programa estão Franco Garibaldi, Josias Stresser, Diogo Farezin, tá o pessoal lá de Manaus, Maceió, o pessoal lá do Piauí, o Lucas Eduardo de Fortaleza, tá o Moisés Cavaleri de Bento Gonçalves, que não perde uma Estação Rugby Clube, tá o Cezão Ferreira lá de São José dos Campos, tá o Spani lá de São José dos Campos também na audiência de Estação Rugby Clube. A gente recebeu uma mensagem do Matheus Daniel, que agora tá fazendo carreira lá no rugby neozelandês. O Matheus tá lá desde a Nova Zelândia na audiência do Estação Rugby Clube, querendo saber o que tá acontecendo por aqui. Volta logo, Matheus, aproveita aí, aprende bastante aí e volta com tudo, porque tem muito ainda pela frente. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela paciência. Mandem elogios, críticas, sugestões, reclamações para rugbyclube@globomail.com e nos ajude a fazer um programa melhor para vocês. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para eternidade. E essa é de Christophe Dominici, antigo internacional francês. A distância entre o querer e o poder fica mais curta com os treinos. Estação Rugby Clube. Bom, e com esta frase do lendário Dominici, a gente encerra esta edição do Estação Rugby Clube. Amanhã, sábado, reprise, hein? Não se esqueçam, reprise a partir das 11 da manhã, sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, às 13 horas. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa, Felipe Fraga e eu, Virgílio Neto. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Fiquem com a programação da Rádio Estação Web. Um bom fim de semana. Saudações ovaladas. Muito obrigado e muito rugby pra alma. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web.
Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos.